tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então pra que temer? Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor, amém? Nós temos que deixar Deus fazer, amém? Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só o Senhor pode fazer, amém? Igual a chuva, nós podemos orar, mas quem manda a chuva é o Senhor, amém? E aqui nós vamos estar lendo uma mensagem no dia de hoje, nessa noite, que fala sobre as bênçãos do Senhor, amém? O povo estava passando por muita dificuldade, passando fome por causa que não tinha chuva, amém? E aqui estava uma sequidão terrível, tanto que o povo não tinha mais o que fazer. E aqui tinha um profeta, o profeta chamado Eliseu, amém? E Eliseu profetizou e aconteceu, amém? Vamos profetizar e Deus vai fazer, amém? Nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor vai fazer a parte dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A mensagem está no livro de 2 Reis, 2 Reis 7, amém? Vamos ler do 7 em diante, do 7, amém? 7 primeiro, amém? Eliseu prediz a abundância de víveres. Aqui estava acontecendo o que nessa época? Não tinha comida para ninguém, amém? Uma passagem anterior, que está na passagem 6, 29, depois você pode estar lendo, 6, 28, amém? Aqui estavam comendo o próprio filho. Uma mulher falou, olha, vamos comer o meu filho e amanhã comeremos o seu. E foram diante do rei, amém? Falar isso. O rei ficou desesperado e rasgou as suas vestes. E ele queria arrancar a cabeça do profeta. Mas o profeta não tinha culpa, amém? Mas o profeta, ele profetiza. E aqui o rei mandou chamar Eliseu, amém? Mandou chamar Eliseu e o rei falou que ele queria arrancar a cabeça de Eliseu, que a cabeça dele não ia ficar em cima do pescoço. E Eliseu sabia o que o rei estava falando e o que o rei estava premeditando. E mandou mensageiros. Quando ele mandou mensageiros, o Eliseu já sabia o que o rei queria. Amém? Vamos estar lendo. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, quer dizer, o homem com incredulidade, amém? Poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás, porque o homem duvidou, amém? Um homem que ficava do lado do rei, era o ajudante do rei, era o que estava mais próximo do rei, era um dos capitães, mas ele não acreditou na profecia de Eliseu, amém? Mas aquilo que Eliseu profetizou aconteceu, aquilo que Eliseu disse aconteceu. E aqui diz a palavra do Senhor, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Eles estavam parados, amém? Aqui eles tomaram uma decisão,
Muitas vezes a situação muda com uma decisão, com um pensamento, amém? Com uma busca ao Senhor, tem que ter decisão, amém? Decidir para melhor, decidir para alcançar a bênção do Senhor, decidir ser pessoa de oração, ser pessoa que busca, amém? Decisão. Nós temos o poder da decisão. Tanto podemos decidir por coisas boas, como podemos decidir por coisas ruins. Então nós temos que ter boas decisões, decidir com a palavra de Deus. Amém? Sermos pessoas decididas. Amém? E aqui esses 4 leprosos, eles estavam parados, porque o leproso ele não podia entrar na cidade. Se ele entrasse, eles morreriam apedrejados. Mas ali eles estavam passando fome. Eles falaram, o que nós vamos fazer? Ficar parado aqui? Nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, nós também morreremos. Mas se nós ficarmos aqui, nós também morreremos. Amém? Então eles decidiram ir. Não, nós vamos entrar. Nós vamos para algum lugar, nós vamos tomar uma decisão. Se nós entrarmos, tudo bem. E se nós morrermos, morreremos, mas não vamos ficar parados. Amém? Então isso aqui mostra que a pessoa tem que ter o quê? Atitude. Amém? Parados nunca. Tem que estar sempre em movimento. Amém? Você tem que ser uma pessoa decidida, decidida a vencer, decidida a conquistar, decidida a mudar a situação. Amém? Mas enquanto você olha para a situação e fica parado, prostrado, a situação não muda. Mas quando você toma uma decisão, fala, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa de oração, de jejum, mas essa situação não vai continuar da mesma maneira. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa que vai buscar pela minha família, pela libertação, pela cura, pela restauração. Eu não sei o que você precisa, mas você tem que tomar uma decisão. Amém? Tem pessoas que precisam de um emprego, mas a pessoa não vai atrás, não faz um currículo, não coloca ali no currículo o que ela faz, o que ela sabe fazer, qual que é a experiência dela. Amém? Tem que ir atrás, tem que ter decisão, ser uma pessoa decidida. O que você não pode ficar parado. Amém? Parado você não vai conquistar, parado você não vai alcançar, parado você não vai conseguir prosseguir. Amém? Por isso você tem que tomar um poder, tem que ter o poder da decisão. Você pode decidir. Você pode mudar. Amém? Você pode mudar uma situação na oração. Amém? Muito pode no seu poder a oração de um justo. É a palavra de Deus que diz sobre isso. Quantas situações foram mudadas através da oração? Quantas pessoas saíram e foram diante de Jesus e voltaram para casa curadas, libertas, restauradas? Famílias foram curadas, famílias foram libertas através de uma pessoa que tomou atitude. Falou, eu vou buscar pela minha casa, eu vou buscar pela minha família. A partir de hoje, nunca mais eu vou parar. Amém? É assim que você tem que ser. Uma pessoa decidida, decidida a vencer. Amém? Tem que vencer. Jesus, ele morreu naquela cruz e ele disse, está consumado. O que significa isso, pastora? Significa que o que ele tinha que fazer por mim e por você, ele fez. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor no 4. Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade. Quer dizer, eles tinham que decidir alguma coisa. E morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Eles foram para um lugar que não era o lugar deles. Eles foram para uma cidade que era o arraial dos Círios, porque eles precisavam comer, senão eles iam morrer. Eles já estavam com uma doença, uma lepra. Eles não podiam sair daquela situação, eles não podiam sair de onde eles estavam, porque aquela doença já tinha condenado eles, porque se eles entrassem em algum lugar, eles seriam apedrejados. E se eles ficassem parados onde eles estavam, eles iam morrer de fome. Mas eles resolveram ir. Quando nós decidimos ir, avançar, continuar, não parar, vencer, o Senhor vai conosco. Amém? E aqui eles decidiram. Vamos continuar a leitura. E diz a palavra do Senhor assim, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se não deixarem viver, se nos deixarem viver, vírgula, viveremos, vírgula novamente. E se não, e se nos matarem, tão somente morreremos.
eles queriam, mesmo que eles morressem, eles queriam morrer lutando. Amém? Nunca fique parado, nunca fique prostrado, nunca fique desanimado, nunca olhe para aquilo que não deu certo, mas olhe para aquilo que vai dar certo. Fala, agora vai dar certo, agora tem uma porta de emprego me esperando. Amém? Deus sabe onde está essa porta, uma porta de emprego com um salário compensador e um lugar de honra. Amém? Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma direção, Deus vai brilhar essa luz na sua vida. Você não vai continuar da mesma maneira, mas você não pode ficar o quê? Parado. Parado você não vence. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Tipo assim, eles queriam morrer, mas queriam morrer lutando. Amém? Sem estar desanimado, prostrado, parado ali, morrer como caveirinhas de fome. Morrer, né, de tanta fome. E aqui diz a palavra do Senhor, 5. E se levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Deus ajudou eles. Quando nós tomamos uma boa decisão, uma decisão pautada na palavra de Deus, uma decisão que Deus aprovaria, Deus, Ele é conosco. Amém? E aqui eles tomaram uma boa decisão, uma decisão de lutar pela vida deles, uma decisão de lutar pela comida, uma decisão de chegar num lugar onde tinha alguma coisa para eles se alimentar. Amém? Eles não ficaram parados, prostrados, não. Eles começaram a andar. E Deus ajudou eles. Diz a palavra do Senhor no 6. Porque o Senhor, quem que fez? O Senhor, amém? O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalo. Era Deus ajudando eles. Como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Quer dizer, o povo da Síria fugiu do arraial da Síria. E ali ficou muita riqueza, ficou os animais, ficou muita comida, banquetes de comida. Amém? Era muita coisa. Era para sustentar mais de uma cidade que eles tinham ali. Por muitos meses, até anos, de tanta comida que tinha naquele lugar. Amém? Era um lugar rico, era um lugar onde tinha muitos manjares, muitas coisas boas para se comer, para se vestir. Tinha ouro, tinha prata, tinha vestes. Amém? Tudo do melhor. E aqui Deus, quando eles começaram a andar, o passo dos 4 homens leprosos, que diz a palavra do Senhor que era 4 leprosos, quando eles começaram a caminhar, a batida do pé deles, Deus fez como se fosse grande ruído. Quer dizer, Deus ajudou. Não tinha um grande exército, mas o povo inimigo, o povo da Síria, ouvia um grande exército, porque Deus estava fazendo o barulho de um grande exército. Para quê? Para abençoar o povo, para abençoar aquele que estava faminto, para abençoar aquelas mulheres que iam comer um filho de uma num dia e o filho da outra cozido no outro dia. Está na palavra, amém? Porque não tinha comida. Era grande fome naquele lugar. Imagina a situação. Olha, hoje nós vamos matar seu filho e a gente vai comer ele cozido. E amanhã mataremos o meu. Só que ia chegar um dia que não ia ter mais. Amém? Então precisava de uma bênção de Deus, de uma providência do céu. Porque a fome era grande em Samaria, diz a palavra do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor que eles fugiram. O povo da Síria fugiu. Os reis dos egípcios foram os reis da Síria e o povo da Síria, todo mundo fugiu da cidade. Largaram tudo e foram embora. Diz assim no 7. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Eles foram, comeram, sobrou,
se fartaram, pegaram coisas para levar, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram vestes festivais para eles levarem com eles, aqueles 4 leprosos. Só que eles resolveram abençoar o povo de Israel. Vamos lá e vamos falar para o rei. Vamos contar para ele que o povo saiu do arraial, saiu da cidade e não tem ninguém. E lá tem cavalo, lá tem muita comida, lá tem muita farinha, lá tem muita cevada, lá tem muita comida. E eles sumiram. E está tudo abandonado. E nós podemos ir lá e o quê? Pegar, porque não tem dono. Todo mundo foi embora e largaram tudo. E aqueles 4 leprosos foram abençoadores. Ainda além deles serem abençoados por Deus, eles ainda abençoaram o povo de Deus, porque eles foram e falaram para o rei de Israel o que estava acontecendo. Amém? Eles deram as boas novas, boas notícias. Deus tem boas notícias para você, mas você tem que decidir vencer, decidir ser 100% de Jesus, decidir que você não vai viver mais sem Cristo, decidir que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Amém? Poder de decisão, decidir ser de Jesus, e Jesus vai mudar toda a história. E aqui diz a palavra do Senhor no 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia e de boas novas? E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que enfaimados estamos, que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficarem aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já perecemos. Enviamos-os e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos que os sírios apressados lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Quando Deus ele fala alguma coisa para você, Deus vai cumprir. Só que tem um tempo. Amém? Então nós temos que ter a paciência de esperar o tempo do Senhor, o tempo de se cumprir a palavra. Amém? Aqui o profeta Eliseu profetizou, Deus usou ele, e ele falou que no outro dia ia ter abundância, e teve. Como ele disse, assim aconteceu. Amém? Quando Deus ele dá uma palavra, aquela palavra vai se cumprir. E a palavra de Deus se cumpre, porque Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa daquilo que prometeu. Amém? Então aqui, aqueles 4 leprosos, além deles serem abençoados, eles levaram as boas novas ao povo de Deus. Amém? Deus quer fazer isso. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Pastora, não tenho nem para mim. Estou precisando de bênção, estou precisando de ajuda. Deus vai dar para você e para você ajudar outras pessoas. Amém? Mas não esqueça dessa palavra. Quando Deus te abençoar, você também vai abençoar. E quanto mais você abençoar, mais Deus vai te abençoar. Amém? Assim que funciona.
Nós temos que ajudar o nosso próximo. E aqui os 4 leprosos foram abençoados e ajudaram uma cidade toda, ajudaram todo o povo de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, que a sua rica, infinita misericórdia não venha faltar, meu Pai, sobre o teu povo. Abençoa grandemente o teu povo nessa noite. Cada pedido de oração, Senhor, cada família, Senhor, dá provisão, meu Pai, do que essa pessoa precisa. Deus proverá. Pai, dá a tua bênção, meu Pai, assim como o Senhor proveu para aqueles 4 leprosos e para toda aquela cidade. Aqueles 4 leprosos não ficaram parados, mas eles decidiram ir, eles decidiram avançar, eles decidiram entrar na cidade e o Senhor os abençoou. Deus vai te abençoar, meu irmão e minha irmã. Pai, abençoa, meu Pai, cada pedido de oração que está aqui, Senhor. Entra, meu Pai, na causa, meu Pai, do meu irmão e da minha irmã. O Senhor, meu Pai, é o Deus das causas impossíveis. Assim como o Senhor abençoou, meu Pai, o povo de Israel, abençoa também, meu Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, nesses pedidos de oração. Entra com a providência hoje, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Pai, o copo com água. Abençoa a peça de roupa. Abençoa, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que está ouvindo essa oração, o meu irmão e minha irmã, Senhor. Abençoa a peça de roupa, Pai. E a pessoa que vestir essa roupa seja curada, seja liberta, meu Pai. Porque o Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu profetizo, meu Pai, a vida e a vida com abundância. Eu profetizo, meu Pai, a mudança. Eu profetizo, meu Pai, a bênção do Senhor, que é maior do que a maldição. Eu profetizo cura e libertação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus e até amanhã, em nome de Jesus.